media paid some interest, because then something appeared that was almost impossible to overlook. Mas em 2001, de repente, a mídia pagou algum interesse, porque então algo que era quase impossível ignorar. Logo atrás de mim é o maior radiotelescópio da Grã-Bretanha, o Observatório de Chilbolton, e aqui estava a maior sensação na história do Círculo das Plantações. Na frente do telescópio, na manhã de 14 de agosto de 2001, descobriu-se uma formação que era diferente de qualquer outra vista anteriormente do solo. Parecia uma confusão emaranhada de colheitas espalhadas em nenhum sistema. No entanto, à noite, com sombras crescentes, uma imagem apareceu inconfundivelmente, que de um rosto que representou uma técnica totalmente nova, uma técnica de tela, o mesmo que é usado para imprimir uma imagem no papel. 3 dias depois, o rosto foi acompanhado por algo que parecia uma faixa de dados de contadores de pé e colheita achatada, mas logo uma semelhança surpreendente é descoberta em 1974. O astrônomo Carl Sagan compôs uma mensagem que a NASA enviou ao espaço do telescópio de Arecibo em Porto Rico, figuras binárias que constituíram um código gráfico apresentando fatores-chave sobre os seres humanos e o planeta em que vivemos. 27 anos depois, um padrão idêntico aparece em um campo de cultivo bem na frente de um radiotelescópio similar. Parecia mostrar que o código contém algumas diferenças fundamentais. A mensagem de Sagan explicou nosso sistema de cálculo, as substâncias químicas dominantes dentro dos elementos que criam vida na Terra, sobre nosso DNA codificam a altura e quantidade humana, e que nós vivemos no terceiro planeta em nosso sistema solar. Por fim, um esboço de nosso radiotelescópio. A mensagem recebida descreve o mesmo sistema de cálculo, mas o silício é mais dominante em formas de vida, em contraste com o carbono. O desenho também mostra claramente uma figura humanoide com cabeça grande em relação ao corpo. Tem uma corda extra em seu DNA, são cerca de 4 metros de altura, habitam o terceiro, quarto e quinto planetas em seu sistema solar, e ter uma população de cerca de 21,3 bilhões. Sob o telescópio foi substituído por algo mais complexo um ano antes. Um círculo de colheita estranho tinha aparecido no mesmo lugar. Esta é a mesma ilustração como no código sendas. Este radiocorrespondência a telescópios. Esta não é uma piada, extremamente inteligente e bem calculada, conduzida por seres humanos. É uma resposta séria de uma civilização alienígena. 1 year earlier, a strange crop circle had appeared in the same place. Is this the same illustration as in the sender's code? Is this the correspondence radio telescope? If this is not an extremely clever and well-calculated joke conducted by humans, is it a serious response from an alien civilization? As formações de culturas de Chilbolton realmente deram nova vida às especulações de quem está por trás disso. São alienígenas, mas de onde eles vêm e qual é o propósito deles deste tipo de comunicação? No ano seguinte, quase no mesmo dia, aparece uma nova imagem que dá nova força à teoria alienígena, desta vez em madeira de caranguejo perto da cidade de Winchester em Hampshire. Mais uma vez vemos um rosto, mas desta vez há uma semelhança inconfundível com algo extraterrestre. A imagem também contém uma impressão um pouco semelhante à de um CD com algo que parece ser uma mensagem codificada. Essa formação também tem um novo tipo de design, desta vez com padrões de linhas horizontais de espessura variável semelhante à de uma imagem de TV. O disco é semelhante a uma banda de espiral e construído de muitas caixas, mas o especialista em dados Paul vai consegue decifrar a mensagem do jogo. E eu tive que aumentar o disco substancialmente no computador, e executar alguma análise de imagem ao longo, claro, para que eu pudesse ver o que era um tufo de pé e o que foi achatado. E enquanto eu estava fazendo isso, eu percebi que de vez em quando tem quase um erro no diagrama, e era como se houvesse um tufo, do jeito que o pequeno tufo quadrado tinha meio tamanho depois de eu cuspir bordas, e parecia bastante irregular. Eu estava andando, e eu pensei que contava e era um monte de literalmente todo tipo de 8 bits ou definitivamente 408 bits. E sim, do lado do computador é obviamente algum tipo de código binário. Então eu fiz a coisa simples que acabei de converter em ASCII, que é a linguagem padrão. E claro que então comecei a formar palavras. Sim, você sabe chegar em algum lugar aqui. Então eu não fiz a coisa toda para todo o lote e recebi esta mensagem.
and got this message. The message is in English and reads as follows. Beware. A mensagem é em inglês e é assim: cuidado com os portadores de dons falsos e suas promessas quebradas. Muita dor, mas ainda há tempo. Há algo bom por aí. Nós opomos a decepção, quando o lindo fechamento. Muitos foram surpreendidos por esta mensagem, ou seus aliens com tais caras que deveríamos estar ciente, ou isso é uma imagem do remetente. Isso indica o início do contato próximo real com os vizinhos no universo. A minha própria, e é apenas uma hipótese de crença sobre isso, é que é um esforço dos extraterrestres, e estão gradualmente tentando comunicar conosco. É um processo muito lento, dando-nos muito tempo para digerir o fato de que podemos não estar sozinhos aqui. Muitos especialistas paranormais concordam que esses fenômenos são o resultado de uma inteligência mais elevada, que baseiam suas afirmações em pelo menos 4 atributos distintos inerentes a todos os círculos genuínos. Primeiro, o fato de não haver evidência física da construção humana, nenhuma marca deixada pelas máquinas no solo, nenhum distúrbio na lavoura circundante e, mais importante, nenhuma pegada. Segundo especialistas, afirmam que as plantações exibem complexos padrões tecidos que não são criados por peso ou força. Os caules simplesmente se dobram e raramente são quebrados. Em terceiro lugar, com base na geometria sagrada, há princípios geométricos precisos que governam o processo de crescimento de toda a vida orgânica. E quarto, e o tamanho dos crentes afirmam que não é humanamente possível criar padrões tão enormes em tão pouco tempo. Até 8 campos de futebol de comprimento misteriosamente aparecendo em apenas uma noite. Impressionante que as formas geométricas básicas, como círculos, quadrados, triângulos, pentagramas, etc., pareçam criar a base para a construção na maioria dos padrões em círculos. O princípio da seção áurea e a razão π são frequentemente repetidas nas construções. É a chave na compreensão do fenômeno, ou é o fenômeno que é a chave na compreensão de um significado mais profundo na geometria? Tem havido várias descobertas sensacionais que de fato apontam nessa direção. Quero dizer, há um par de soluções que não são apenas surpreendentes precisas, é surpreendentemente simples que eu fiquei impressionado, que ninguém nela em 2000 anos, ou pessoas que estudam a solução estudando este problema, não descobriram antes. Quero dizer, incrivelmente simples. Ponto. As soluções que Len Brown encontrou estão ligadas a um problema geométrico conhecido que os matemáticos enfrentam há mais de 2000 anos. O ato de enquadrar o círculo com bússola e régua, que envolve a criação de um quadrado e um círculo cujos perímetros são iguais. Para alcançar com 100% de precisão devido à impossibilidade de construir o número irracional π, que é novamente usado para calcular a circunferência de círculos. Existem métodos conhecidos sobre como chegar muito perto de uma solução, mas novos princípios para fazer isso com uma precisão limitada para a espessura da linha de lápis foi revelado em um círculo de colheita em 1997. Michael Glickman descobriu que um dos círculos que contém algumas proporções muito especiais. O que Michael Glickman notou sobre essa formação foi que se você se conectasse aos centros dos 4 círculos satélites, e desenhasse um quadrado, então esse quadrado estaria em exatamente as proporções do círculo quadrado que era para este círculo que era representado pelo círculo da mãe, de modo que esta formação codificou um círculo quadrado. Allen agora começou a olhar para círculos nas plantações ao longo dos últimos 25 anos que parecem ter as mesmas proporções comuns. Formações simples com 4 círculos satélites em torno do centro chamados quíntuplos. Ele entendeu que estes demonstraram o mesmo princípio de quadratura do círculo. Que eu achei que o fato de eles tão compreensivamente terem feito o caminho correto desde o primeiro que eu estudei em 1983. Da maneira que é o último que eu estudei em 2002, foi que a mesma noção do quadrado no círculo estava sendo demonstrada sobre todo esse corpo de formações. Em estudos mais minuciosos desses círculos, ele de repente descobriu novos métodos de construção simples e elegantes em relação a esse problema que nunca havia sido visto antes. É possível que algo assim possa aparecer de repente, por acaso,
em um campo de milho achatado. Isso é apenas pegar a geometria simples, mais simples que até mesmo um garoto da escola pode aprender, e recombiná-lo de uma maneira incrivelmente simples, que permite soluções para desistir de um chapéu, por assim dizer. E novamente eu acho que isso é para mim um indicador de inteligência. Não é, não está bem, não está indo mais fundo na complexidade. Está pegando o componente mais simples e recombinando de uma maneira que nós nunca pensamos fazer tão simples. Esses novos métodos ligados à quadratura do círculo usam 3 elementos básicos que simbolizam os seres humanos da Terra, e a totalidade é uma mensagem espiritual escondida. Aqui é um encorajamento para a raça humana a buscar um novo entendimento em conexão com nossa relação com a Terra e a inteireza. Curiosamente, isso também se relaciona com a diferença de tamanho entre a Terra e as luas radianas. Você pode então fazer um círculo no centro da Lua que então esquadra o círculo. And maybe even more remarkable is that the same principle is again noticed in Stonehenge, in relation to the distance between... Talvez ainda mais notável, é que o mesmo princípio é novamente notado em Stonehenge, em relação à distância entre os círculos de pedra interna e externa que o homem cerca de 5.000 anos atrás, sabe alguma coisa que nós não esquecemos. Ou é isso de novo apenas mais uma coincidência? E quando se pega o diâmetro da Terra e a Terra mais o raio das luas em milhas inglesas, correspondentemente se refere às mesmas figuras em pés e decimais que a Stonehenge. Essas figuras 50, 40, 79 e 20 são chaves para aquela formulação básica e tradicional do número que estabelece na raiz de toda a cultura antiga. 50, 40 são os primeiros 7 números multiplicados juntos. 79, 20 aparece multiplicando o seguinte para o filósofo grego Platão. Descreve esses números como os símbolos-chave da criação divinamente ordenada. E assim aparece outro círculo de cultura onde a quantidade de elementos em pé e achatados também mostram ser as mesmas figuras em uma escala de 1 a 10. Sua construção é da mais avançada geometria, composta por 144 círculos em torno de um círculo desafiador o suficiente para construir no papel, mas no meio de um campo de colheita à noite, e mesmo sem tocar o centro do padrão. Esta formação notável que dura apenas algumas horas antes da colheita ser movida não apenas em total clareza simboliza a espiral do DNA, mas também a quadratura do círculo e a relação entre a Terra e a Lua por números divinos. E somar a soma desses dois números é 1296, que novamente é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 no alfabeto grego antigo. Esses números se correlacionam com letras soletrando um nome, que o nome é deusa de toda a criação. Para mim, mesmo agora, depois de ter vivido com este diagrama por 2 anos, eu tenho arrepiado porque você conhece, você como designer, se alguém veio até mim e disse, olha, eu quero que você desenhe uma imagem que tem 792 elementos de alguma forma e 504 elementos. Vê se você pode chegar a algo interessante para chegar a uma espiral de DNA rotativa perfeito que codifica esses números é em si uma obra de gênio. Mas depois para descobrir que em um campo de trigo em agosto eles é maravilhosamente formado. E parece-me que a maneira mais sensata de lidar conosco é aceitar que isso é uma demonstração de um nível de inteligência e compaixão em relação a nós, que é o que está nos puxando. Towards us, which is pulling us up.